O valor da arroba do boi gordo segue estável em 2024. O ciclo de baixa da pecuária de corte ainda persiste. E esse é um dos assuntos que iremos falar com o professor da Universidade do Agro e zootecnista, Maurício Escoton. Muito bom dia, Maurício. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Bruno. É um prazer estar aqui conversando um pouco com a sua audiência, trazendo um pouco de informação com a nossa experiência que nós temos aí como professor universitário, como extensionista, para a gente discutir um tema tão importante que está na roda dos pecuaristas, né? Como que a gente trabalha nesse momento da pecuária. O mercado não para, né? E os pecuaristas buscam aí alternativas justamente para manter essa rentabilidade. Exato. O mercado ele é soberano, né? E a gente tem que entender muito bem isso. E nós temos que entender que atualmente o mercado ele é composto pela exportação de carne e pelo mercado interno. E quando nós olhamos para a exportação de carne, está tendo aumentos significativos na exportação. Janeiro agora foi um mês recorde de exportação, mas nós estamos exportando com preço mais baixo. Então, o valor da carne não atingiu, né, o patamar que nós vimos há 3, 4 anos atrás. E o mercado interno também, até pela situação do país, ainda não aumentou o consumo de carne. Então, nós temos que trabalhar com a situação que nós temos hoje e procurar eficiência onde nós conseguimos melhorar. Para falar então em melhorias, como é que o produtor, esse pecuarista, consegue ter uma rentabilidade então na pecuária? O que eu vejo? Nós não temos alternativas, nós não temos soluções mágicas, né? Nós precisamos entender o nosso negócio é pecuária, é engordar boi, nosso negócio é produzir bezerros, então nós precisamos entender esse negócio. Primeira coisa que eu vejo que ainda é muito deficiente nas fazendas, e isso é pequeno produtor, médio produtor, grande produtor, é ele conhecer o seu negócio. Conhecer o seu negócio de que forma? Ele saber quais são os custos desse negócio. A gente conversa com pecuaristas, né, e perguntamos, quanto custa a sua arroba produzida? Poucos respondem com precisão. Aí sabe, a despesa na minha fazenda é tanto por mês. Mas isso é muito pouco quando você pensa na abrangência do negócio. Então ele precisa, primeiramente, ter um controle de custo, entender quanto que custa por dia cada animal na fazenda, para ele conseguir fazer um planejamento da sua produção. Tem esse planejamento que o pessoal costuma falar dentro e fora da porteira, né? E existe também vários perfis, né, de pecuaristas, né? E fala um pouquinho, ele precisa saber o quê? O tamanho da sua propriedade, voltando para essa área de custos, o que ele precisa se atentar? Esse é um ponto muito, muito delicado, né? Que primeiramente a produção pecuária, o pecuarista, ele pode atuar em três etapas, né? Que é a cria, a recria e a engorda. A cria está mais dentro da fazenda, onde que ele produz o bezerro e vai vender. A recria é formada quando que ele compra o animal, ele recria esse animal durante 1 ano, 15 meses e vende. Ou a engorda, quando ele compra o animal recriado e vai para a engorda. Então ele precisa, primeiramente, saber qual que é o perfil dele, qual que é o tamanho da propriedade dele, qual etapa vai ser melhor. E também conhecer o perfil dele, porque você viu que em todas as etapas há um momento de comercialização. E na recria, por exemplo, há um momento de maior comercialização, onde que ele tem que ser um bom comprador de gado e um bom vendedor de gado, porque senão não tem eficiência no meio do caminho que pague uma compra mal feita, por exemplo, ou uma venda mal feita. Então ele precisa olhar para dentro, né, e falar assim, não, eu sou um bom comerciante, eu consigo comprar bem e vender bem. Ou não, eu não sou um bom, eu não trabalho bem no mercado, eu vou trabalhar dentro da fazenda. Então eu vou ganhar eficiência dentro da fazenda. O que eu vejo muito principalmente numa situação que nem nós estamos agora, uma situação de final de ciclo de baixa olhando aí para 2025, 2026, o início do ciclo de alta, é que nesse momento ele corta praticamente todos os custos. Ele quer fazer uma pecuária praticamente mínimo de custo. Só que quando ele está trabalhando nessa situação, ele pode limitar a produção. Aí ele não produz arrobas dentro daquela área. Se ele não produz arrobas, ele não gera caixa.
existe então um planejamento anual de trabalho. Exato. O ponto, a palavra-chave, a palavra de ordem é gestão, planejamento. Então, você precisa ter um planejamento anual. Então, você precisa ter um planejamento trimestral, você precisa ter um planejamento por estação. Por exemplo, quantos pecuaristas, e você aí, colega que é pecuarista, quantos de vocês já tem o planejamento para seca? Professor, mas você está falando de seca agora? Estou falando de seca, a gente está começando fevereiro, mas em maio, junho começa a seca. Não adianta pensar na seca quando ela está batendo na sua porta, você tem que fazer o planejamento desde já. Quantos animais vão caber na minha propriedade na seca? Que tipo de suplemento eu vou utilizar? Quantos animais eu vendo ou compro? Então precisa ter todo um planejamento. E dentro disso, Bruno, eu chamo muita atenção para o planejamento assim, diário, planejamento semanal das operações, onde nós perdemos muito com isso. Uma roçada que atrasa um mês para ser feita, uma adubação que atrasa um tempo para ser realizada, um suplemento que já foi comprado, às vezes não é fornecido para os animais. Então tudo isso daí vai somando o quê? Vai somando para que o resultado final seja pior. Então a gente precisa estar prestando mais atenção nisso tudo, ter um mapeamento disso tudo e trabalhar muito firme nisso. A gente tem experiências muito boas com resultado de propriedades que nós acompanhamos, que realizamos esse planejamento, e isso dá um retorno muito grande. Eu dou um exemplo agora recente de uma propriedade aqui perto, no Prata, onde que o gerente da fazenda, depois de alguns meses, né, seguindo essa linha, chegou para mim e perguntou, falou, professor, antes da gente fazer o planejamento da semana que vem, vamos ver o que eu fiz da semana passada. Eu falei, opa, virou a chavinha. Então, é um trabalho que a gente precisa começar a ser realizado e precisa ser feito, para a gente não perder, aí não sair a areia no vão dos dedos. Né? Quando ele olha para dentro, então, da sua fazenda, vê o seu rebanho, quais são os principais indicadores, as métricas que ele precisa utilizar? Aí volto, né, na questão do qual que é o sistema de produção. Né? Por exemplo, quando nós pensamos em recria e engorda, sem dúvida nenhuma, o maior indicador de maior importância é ganho de peso. Quantas gramas o animal está ganhando por dia? Né? A diferença no resultado da fazenda, de um animal que ganha 600 gramas, ou ganha 500, ou ganha 800, é brutal. Né? O ganho de arroba em toda a propriedade. Para uma fazenda de cria, já seria taxa de prenhez? Não. Seria o quê? Seria quantidade de animais desmamados, porque você vende prenhez, você vende bezerros desmamados. Mas só bezerros desmamados é importante? Não. Precisa saber qual o peso desses bezerros desmamados, porque hoje a comercialização de bezerros também é por peso. Quanto custa o peso do bezerro? E isso é um indicativo da evolução da pecuária. Antes, até 4, 5 anos atrás, você lembra muito bem, os animais eram vendidos o que a gente chama na perna, né? Chama no campo na perna. Quanto custa o bezerro? O bezerro custa tanto. Hoje não, hoje a gente está falando o seguinte, quilos de bezerro. Então o pecuarista, ele precisa estar olhando para isso. Como que eu faço para o meu bezerro estar mais pesado, que em vez de eu vender o meu bezerro por X, eu vou vender o meu bezerro por X mais um tanto. Se eu souber investir, se eu souber planejar, se eu souber trabalhar e acompanhar todo o processo do dia a dia da fazenda. O senhor é professor universitário, explica um pouquinho como é que é essa experiência dentro da sala de aula. Eles têm também essa oportunidade de ir a campo, né, de conhecer um pouco mais, e quais são as principais dúvidas dos alunos? É muito gratificante, né? Eu estou quase com 30 anos de pecuária, e dentro da Universidade do Agro nós temos quase 3.500 alunos no curso de Medicina Veterinária, Agronomia, Zootecnia, tanto em EAD como presencial, e trazer essa necessidade do campo. Hoje nós precisamos ter profissionais capacitados para resolver o problema. E saber a solução do problema e saber como resolver o problema. Porque muitas vezes, somente você sabendo qual é o problema não vai adiantar, você tem que saber como resolver.
Então essa prática, as aulas práticas, né, que nós temos no dia a dia, professores com vasta experiência de extensão no campo, a gente consegue fazer com que o aluno saia realmente, né, o profissional saia pronto para o mercado e conseguir o quê? Conseguir levantar o agro, conseguir trazer mais lucratividade para o agro, que é a nossa principal receita do Brasil. A gente está falando em economia brasileira, economia, até quem não é do agro, e muitos, acredito, né, que estão assistindo o programa, falam, mas eu não tenho nada a ver com fazenda, eu gosto de fazenda porque eu gosto de cavalo, tal, de vez em quando. Mas você tem que pensar que mais de 50% da exportação do que o Brasil faz de dinheiro vem do agro. Então é importante o agro. Então é muito... E já de antemão já parabenizo, né, o programa por trazer essas informações para a pessoa que está nos assistindo. Tá bom. Recebendo aqui hoje o professor e zootecnista, né, professor da Universidade do Agro, Maurício Scotton. Mais alguma mensagem, Maurício, para deixar aí aos nossos telespectadores? Eu acho que a mensagem principal é que a pecuária não é feita de um ano, tá? A pecuária é feita de ciclos. Então, o que nós observamos às vezes que os pecuaristas analisam só um ano da pecuária, você tem que analisar o ciclo. Então um ano é ruim, o outro ano começa a melhorar, aí dá um ano muito bom, aí pode ter ano ruim de novo, mas você tem que fazer uma média de um período, né, de um ciclo pecuário. E para isso, nada mais do que importante de ter um projeto agropecuário, de ter um planejamento, de ter uma execução, de ter uma análise, de ter indicadores para você ir fazendo esse ajuste ao longo do ano, ao longo do tempo, para você ter um melhor resultado. Muito obrigado pela sua participação. Recebendo então aqui hoje o professor da Universidade do Agro, Maurício Scotton.